E aí pessoal, aqui é uma videoaula sobre organelas e vamos iniciar aqui agora. Trabalho de corpo e NASA, professor Marconi. A equipe é formada por Davidson Dário, cameraman agora atualmente, eu, Vitor, Bernard. Bem, vamos iniciar assim. O citoplasma é o interior celular e nele há compartimentos separados entre si por membranas chamadas orgânulos ou organelas. As organelas celulares encarregam-se da respiração, de fabricar ou armazenar substâncias. Eu vou iniciar falando sobre o retículo plasmático, ele tem dois tipos, o rugoso e o liso. O rugoso é formado por sacos achatados, cujas membranas têm aspecto verrugoso, devido à presença de ribossomos aderidos à sua superfície externa. O liso é formado por estruturas membranosas tubulares sem ribossomos aderidos, portanto a sua superfície é lisa. Os dois tipos estão interligados e a transição entre eles é gradual, observando o retículo plasmático partindo do rugoso em direção ao liso. Vemos as bolsas tornarem-se menores e a quantidade de ribossomos aderidos diminui progressivamente até deixar de existir. O retículo plasmático atua como uma rede de distribuição de substâncias no interior da célula. Outras funções são o armazenamento de substâncias e o controle da pressão osmótica do hialoplasma. A síntese de diversos lipídios, como colesterol, fosfolipídios e hormônios esteroides, ocorre no retículo endoplasmático rugoso e, graças aos ribossomos, fabrica diversos tipos de proteínas. As proteínas fabricadas penetram nas bolsas e deslocam-se em direção ao aparelho de Golgi. O retículo endoplasmático liso também é responsável pela produção de lipídios e participa dos processos de desintoxicação das células. Pronto, agora vamos falar do complexo de Golgi. Ele está presente praticamente em todas as células eucariotas, consistindo em bolsas membranosas achatadas, empilhadas como pratos, chamados dictissomos. Em células animais, esses dictissomos geralmente encontram-se reunidos próximo ao núcleo. Já nas células vegetais, geralmente se encontram espalhados pelo citoplasma. O complexo de Golgi atua como centro de armazenamento, transformação e empacotamento e remessa de substância na célula, além de atuar na secreção do ácido pancreático, na produção de polissacarídeo, na produção de lipídio, na secreção de enzimas digestivas, formando a lamela média em células vegetais, formação dos lisossomos e na formação do acromossomo do espermatozoide. O aparelho de Golgi desempenha papel fundamental na eliminação de substâncias úteis ao organismo, processo denominado secreção celular. Agora vamos falar de lisossomos. Os lisossomos são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir diversas substâncias orgânicas. Existem mais de 50 tipos de hidrolíticas, alojadas no interior de pequenas bolsas lisossômicas. Os lisossomos estão presentes em praticamente todas as células eucariotas. Sua origem é no aparelho de Golgi. Uma das funções do lisossomo é a digestão intracelular. A outra função do lisossomo é a autofagia. A autofagia é uma atividade indispensável à sobrevivência de qualquer célula. Ela é um processo pelo qual as células digerem parte de si mesmas com o auxílio de seus lisossomos. São cavidades do citoplasma visíveis apenas no microscópio. Há dois tipos, os vacúolos contrastes e o do sulco celular. Os contrastes são presentes nos protozoários de água doce, eliminam substância em excesso das células. O de sulco celular caracteriza as células vegetais, que armazenam diversas substâncias responsáveis pelas cores das flores. Há também os vacúolos digestivos, em que os fagossomos e os espinossomos, que contêm material capturado do meio pela célula, fundam-se com lisossomos, originando bolsas membranosas, chamadas vacúolos digestivos. As enzimas quebram as substâncias, permitindo a fonte de energia da célula. Os resíduos do processo permanecem no vacúolo residual. Há também os vacúolos autofágicos e heterofágicos. O autofágico funde-se em torno do meio que parte da célula, formando uma bolsa membranosa. Os heterofágicos pegam material que vem de fora por meio da fagocitose ou pinocitose.
No citoplasma das células animais encontram-se no formato de 2 cilindros. Ficam perto do núcleo. Cada centríolo é formado por microtúbulos. Os centríolos podem se autoduplicar. Eles têm 2 funções, na divisão celular e na formação de cílios e flagelos. São bolsas membranosas que contêm alguns tipos de enzimas digestivas, semelhantes aos lisossomos, como a catalase. Também atuam na desintoxicação das células, pelo qual absorvem as substâncias, modificando-as de modo que não cause danos às células. O ribossomo é uma organela não membranosa formada por grânulos. Ele é responsável pela síntese proteica a partir dos sinais enviados pelo RNA mensageiro, e após sua formação, as proteínas se acumulam no retículo endoplasmático rugoso. O cloroplasto é uma organela específica das células vegetais e é responsável pela fotossíntese. Dentro do cloroplasto existe o tilacoide, que produz os pigmentos como a clorofila e o caroteno, que são responsáveis pela absorção da luz solar para a fotossíntese das plantas. A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular, utilizando o O2 para formar o ATP, que é o responsável pela energia da célula.